Prezado amigo telespectador do nosso programa Toque de Fé, saudações, bênçãos no Senhor para você nesta segunda-feira, dia 17 de abril, a Páscoa da Ressurreição do Senhor. Por isso, votos de uma feliz e santa Páscoa para você, para a sua família, que possamos de fato viver esse tempo maravilhoso da graça de Deus em nossa vida, sentindo a vida de Jesus. Nossas celebrações da Semana Santa foram de fato celebrações maravilhosas, que nos colocaram de fato na presença do Senhor Jesus. Ao longo de toda a semana, desde o domingo de Ramos até o domingo de Páscoa, todas as noites, programação intensa, participação fervorosa do nosso povo. Por isso temos que agradecer neste momento a participação, o envolvimento e a dedicação de todos nas celebrações de nossa Semana Santa. Foi de fato um tempo de graça, de bênção, de júbilo para as nossas comunidades, para nossas paróquias aqui do centro de Caratinga. Tudo é dom, tudo é graça, tudo é bênção de Deus. E podemos sentir isso ao longo de toda essa semana. Encerramos no dia de ontem com a procissão do Triunfo de Nossa Senhora, saindo do santuário às 18 horas e a procissão até a Praça da Catedral, local onde aconteceu a Santa Missa. E no final da Santa Missa foi feito uma farta e deliciosa partilha. Foi de fato um momento de muita alegria. Portanto, iniciando hoje essa semana do tempo pascal, tempo esse que se estende agora até a festa de Pentecostes, nós queremos acolher a palavra de Deus em nossa vida. Trecho do Evangelho de São Mateus, capítulo 28, versículo 9. De repente, Jesus foi ao encontro delas e disse: Alegrai-vos. As mulheres aproximaram-se e prostraram-se diante de Jesus, abraçando seus pés. É tempo de ressurreição, é tempo de vida nova, é tempo da graça de Deus na vida de toda a humanidade. Jesus ressuscitado traz para o nosso coração todos os remédios que precisamos. Traz vida e alento a tudo que está morto no meio de nós. A primeira coisa que precisamos deixar morrer em nosso coração é a tristeza e viver a alegria da ressurreição do Senhor. A tristeza vem das incertezas, das inseguranças da vida, no qual não sabemos o que será da nossa vida. Quando nos encontramos com o Cristo ressuscitado, a alegria deve tomar conta do nosso coração. Não é uma alegria estéril, não é uma alegria de estarmos sendo motivados por falsas ilusões ou coisas contraditórias, mas é a alegria plena, a alegria da vida, a alegria da ressurreição de Cristo. É a alegria porque encontramos uma razão, um sentido para a nossa vida. É a alegria que vem do nosso encontro com Deus. Quando alguém procura um tesouro e o encontra, quando alguém encontra uma coisa perdida, que alívio e alegria traz para o coração da pessoa. Não encontramos um simples tesouros, não encontramos uma simples coisa que se perdeu. Encontramos na nossa vida perdida a razão e o princípio fundamental da nossa vida. Encontramos a vida porque a vida que Cristo nos trouxe, ninguém mais pode nos roubar. Por isso não podemos ir com cara de túmulo ao encontro do Senhor. Não podemos deixar que a tristeza seja o nosso porta-retrato. A nossa face não pode expressar a amargura e quanto mais a decepção, porque não estamos anunciando um morto aos outros. Estamos anunciando o Cristo vivo e ressuscitado. Isto deve ser com maior alegria do nosso coração, que traz esta presença significativa de Cristo Jesus para todos nós, seus filhos e filhas. Não é uma questão de ficar sorrindo o tempo inteiro, mas não dá para testemunhar para alguém o Cristo vivo se a alegria não invadir a nossa alma, o nosso coração. A nossa evangelização, o nosso anúncio do Evangelho
deve ser da alegria de quem encontrou a vida em Cristo Jesus. Por isso nós estamos celebrando esse tempo com júbilo. Só é triste, desanimado, amargurado e azedo quem não se encontrou com o ressuscitado. Alguns ainda estão no túmulo, esperando Cristo ressuscitar. Entretanto, Ele já ressuscitou e está no meio de nós. Levemos a todos, onde quer que nos encontremos, a alegria da vida do Cristo que está vivo e ressuscitado entre nós. Portanto, para você, caro amigo, telespectador do nosso programa Toque de Fé, uma feliz e santa Páscoa. Que Deus te abençoe, te proteja, te guarde todos os dias de sua vida. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Prezado amigo, telespectador do nosso programa Toque de Fé, uma bênção de Deus para você e para a sua família, nesta terça-feira, dia 18 de abril, do tempo pascal. Por isso, durante toda essa semana, da oitava da Páscoa, ainda podemos desejar Feliz Páscoa para os nossos amigos, para os nossos irmãos e as nossas irmãs. Páscoa é passagem para uma situação melhor, da morte para a vida, do pecado para a graça, da escravidão para a liberdade, baseado não em nossas forças, mas na fé em Jesus Cristo. Páscoa se dá não só no rito da liturgia, deve ela acontecer em cada instante da vida do homem em busca da terra prometida, da vida nova, da felicidade. O tempo pascal acontece do domingo da ressurreição até o domingo de Pentecostes. Por isso, 50 dias na presença do ressuscitado, nos preparando para receber o Espírito Santo prometido. Nas leituras bíblicas somente e sobretudo nos evangelhos do tempo pascal, percebemos que Jesus se dá a conhecer, que Ele ressuscita lá onde existe acolhimento, lá onde se presta serviço ao próximo. Podemos dizer que Cristo ressuscita lá onde se vive o novo mandamento do amor e da caridade. Primeiramente, Jesus se dá a conhecer às mulheres que vão ao sepulcro para ungir com aromas o seu corpo. Jesus se dá a conhecer a Madalena, que vai em busca do seu corpo. O Senhor se manifesta a Pedro e a João, que vão ao sepulcro. Jesus aparece à comunidade reunida no cenáculo. Tomé, que não está presente, não usufrui da presença do Senhor, tornando-se presente. No entanto, também o reconhece. O evangelho mais significativo nesta linha é certamente o evangelho dos discípulos de Emaús, aos quais Cristo se dá a conhecer pela sua palavra e pela fração do pão na Eucaristia, os quais, a seu exemplo, acolhem os irmãos na caridade e compartilham com eles a sua vida. Constituem o Cristo ressuscitado entre os homens. Cristo ressuscita os que andam à procura. Cristo ressuscita os que vivem os acontecimentos à luz da Escritura. Cristo ressuscita nos que acolhem e nos que servem. Cristo ressuscita nos que sabem partir o pão. À medida que existe entre os homens a atitude de hospitalidade, uma atitude hospitaleira, isto é, de serviço,
a exemplo dos discípulos de Emaús, Cristo vai ressuscitando através da história dos homens, através da história de toda a humanidade. É preciso, pois, a exemplo de Cristo, partir o pão e servir, ou seja, colocar-se a serviço do próximo, tornando-se pão e alimento para a vida do mundo. Eis o verdadeiro sentido atual do milagre da multiplicação dos pães. Quando os discípulos o reconhecem na fração do pão, ele desaparece. Não é mais necessidade de Cristo permanecer entre os homens de maneira corpórea, pois ele continua presente de maneira sacramental nos seus discípulos, na igreja, naqueles que vivem o serviço do amor, pois o novo mandamento tudo renova, tudo faz reviver todas as coisas. Ele dirá de modo muito particular a ele: vós sereis minhas testemunhas até os confins da terra. Vós sereis meus continuadores no meio dos homens. Isto vem expresso no que segue. Levantaram na mesma hora e voltaram a Jerusalém. Eles, por sua vez, contaram o que havia acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Evangelho de São Lucas, capítulo 24, versículo 33 ao 35. Pela caridade, os cristãos se apresentam no mundo como chagas do Cristo ressuscitado, no qual o homem, a exemplo de Tomé, poderá perceber e apalpar o amor de Cristo e nele crer, e acreditando tem a vida eterna. Cada cristão é convidado para se tornar presença do Cristo ressuscitado entre os irmãos, de tal sorte que os homens reconheçam sua face na caridade com os irmãos e as irmãs. Bênção de Deus para você e a sua família, com votos de feliz e santa Páscoa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Prezado amigo telespectador do nosso programa Toque de Fé, saudações, bênçãos no Senhor para você. Hoje, quarta-feira, dia 19 de abril, oitava da Páscoa, esse tempo de alegria da presença de Jesus na nossa vida e na vida de nossas comunidades. Hoje, agradecemos e louvamos a Deus pelos 19 anos de ordenação episcopal de nosso bispo diocesano, Dom Emanuel Messias de Oliveira. Portanto, ao nosso bispo diocesano, parabéns pelo seu aniversário de ordenação, nesses 19 anos a serviço da misericórdia do povo de Deus. Em seus 19 anos de bispo, serviu por 13 anos a diocese de Guanhães e já há 6 anos está conosco aqui na diocese de Caratinga. Por isso, hoje, nosso carinho, nossa gratidão e os nossos parabéns a Dom Emanuel pelos seus 19 anos de ordenação episcopal. Nossa religião católica, apostólica romana, gira em torno da Páscoa. O centro de tudo está na Eucaristia, que é a atualização dos efeitos da Páscoa em nossa vida. E essa força faz-nos eficaz em nosso ser, corpo e alma, por meio da iniciativa de Deus, pela sua permanência conosco. Para isso, no entanto, o Senhor quer contar com a nossa aceitação, que somente é verdadeira quando expressa uma resposta pela forma de atualização e memória. Contudo, devemos entender o significado de tais palavras à luz da Sagrada Escritura, para compreendermos
a real comunicação do que Jesus fez por nós e o que Ele pede de cada um para aderir a seu projeto de amor e salvação. Encontramos diversos versículos que tratam da permanência de Deus entre nós. O próprio nome do Emanuel significa Deus conosco. A identidade bíblica desta palavra permanecer não exemplifica simplesmente o local onde algo ou alguém está. É, além disso, a totalidade do ser numa realidade, onde se deposita ou insere toda a amplitude do que porta aquele que permanece. Porque assim diz o alto e o excelso que habita na eternidade e cujo nome é santo. A palavra habitar em hebraico significa residir, morar, continuar, permanecer e descansar. Jesus atribui a procedência de seus sinais divinos a uma movimentação entre o Pai e Ele, que permanecem um no outro. Eu e o Pai somos um. Não credes que estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim é que realiza as suas próprias obras. Evangelho de São João, capítulo 14, versículo 10. Outro exemplo que Cristo nos revela é que a verdade só será infusa naqueles que aceitarem a permanência do Espírito Santo em si, o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o reconhece, mas vós o conhecereis, porque permanecerá convosco e estará em vós. Se, pois, Deus habita entre os homens, então significa que Jesus aconchegou toda a sua pessoa, com todo o seu poder e majestade, entre os seres humanos. Não estamos sozinhos, Ele está entre nós e é nossa constante companhia em todos os momentos, mesmo se não o sentimos. Não somos escravos de nenhum tipo de morte, nem física, nem eterna. Esse aguilhão das trevas não é o fim de tudo. Sua palavra não é definitiva. Portanto, devemos viver pela esperança de que todas as coisas um dia se farão novas e a alegria brilhará aos nossos olhos. À luz do Espírito Santo, a sabedoria nos chega, mas é preciso estar disposto a atualizar a palavra e a cruz do Cristo, estranhando-as em nós, pois desta forma podemos dizer verdadeiramente: Cristo ressuscitou em mim, Cristo ressuscitou, trazendo paz e alegria. Por isso, cantemos aleluia. Que Deus nos abençoe, nos guarde e nos proteja todos os dias de nossa vida. Bênção para você, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caro amigo telespectador do nosso programa Toque de Fé, saudações, bênçãos no Senhor para você nesta quinta-feira, dia 20 de abril. Páscoa é a estação da primavera espiritual. Cristo ressuscitou, aleluia. Sim, verdadeiramente Ele ressuscitou e está vivo no meio de nós. Por sua paixão e morte, um novo tempo foi inaugurado na história da humanidade. As coisas antigas passaram e desabrochou no alvorecer da vida as alegrias que rompem as trevas da morte. Por isso, nós somos um povo alegre e feliz. O tempo litúrgico da Páscoa é a estação da primavera espiritual
e somos chamados a caminhar pelo jardim da ressurreição, que é o próprio Cristo presente em nosso meio. Ao longo de 50 dias, vamos exalar o suave aroma desta alegria em nossa alma. O canto de aleluia, presente em nossas liturgias, mas também aclamado em nosso coração. Recorda-nos este tempo novo que Cristo nos oferece por amor e misericórdia. O Círio Pascal é símbolo dessa presença do ressuscitado, na comunidade que se reúne para celebrar este tempo novo, onde cantamos as maravilhas do Senhor, que venceu a morte e nos deu a vida eterna. Se, pois, ressuscitastes com Cristo, procurai as coisas do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Chegado o momento de nos despedirmos do homem velho, pois Cristo rompeu as trevas do pecado e trouxe-nos a certeza definitiva da vida que vence a morte. Nesse tempo pascal, busquemos as coisas do alto. Não nos conformemos com as realidades que oprimem a vida, mas transformamo-as, por exemplo, em misericórdia. Em nossa comunidade, busquemos viver a paz do Cristo ressuscitado nos pequenos gestos do dia a dia. Se for preciso que silenciemos nossas palavras mediante uma crítica que pode ferir e causar constrangimento. Coloquemo-nos a serviço, não buscando elogios, mas fazendo de nosso ato voluntário uma oferta de gratidão a Cristo, por tanto amor a nós doado, por tanto amor a nós oferecidos. Busquemos as coisas do alto em nossos ambientes familiares, orando em meio a situações complexas que não apresentam soluções imediatas. Levemos a paz do ressuscitado com dom a ser ofertado em pequenos gestos que desabrocham como lírios perfumados na alma de quem os acolhe. Com Cristo ressuscitado, celebremos a Páscoa na vida cotidiana, antecipando a gloriosa realidade que vislumbramos hoje pela fé e um dia, junto de Deus, na plenitude da graça que esperamos. Cristo ressuscitou, Ele está vivo no meio de nós. Por isso, cantemos aleluia, 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 o Senhor ressuscitou. Paz e bem para você e a sua família, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Prezado amigo telespectador do nosso programa Toque de Fé, saudações, bênçãos do Senhor para você, para a sua família, nesta sexta-feira, dia 21 de abril, feriado, dia que procuramos descansar para refazer as forças para o nosso trabalho na semana seguinte. Estamos encerrando hoje a primeira semana da oitava da Páscoa. Por isso queremos acolher sempre em nossa vida o amor de Deus que nos motiva a viver jubilosos em Cristo esse tempo pascal. Nas tempestades da vida, tenha esperança. Esperança e fé precisam caminhar juntas. Por vários dias não vimos nem o sol, nem as estrelas, e a violenta tempestade continua a nos ameaçar. Já tínhamos perdido toda a esperança de salvação. Atos dos Apóstolos, capítulo 27, versículo 20. Qual a situação da sua vida que necessita de esperança? Mesmo que por vários dias, meses e anos
a sua vida esteja sem sol e sem estrelas, o tempo nublado com nuvens cinzentas, não se deixe envolver pelo desânimo. As dificuldades não podem fazer da sua vida uma contínua tempestade, agitando o seu interior, a ponto de dizer: já perdeu toda a esperança. Por mais que os acontecimentos causem medo e sejam assustadores, Deus está conosco. Nas tempestades da vida, tem esperança. Em vez de dizer que já perdeu toda a esperança, anuncie: ainda tenho um restinho de esperança que me faz ver a salvação que vai acontecer. E assim, nós vamos caminhando dia após dia na presença do Senhor. Durante a caminhada da vida, os ventos contrários irão ocorrer. Portanto, é necessário coragem e confiança para continuar a caminhar. Há momentos em que os passos estão lentos e parece que estamos andando para trás. A vida é assim. Mesmo com ventos contrários, somos desafiados a desbravar cada dificuldade e a perceber que vamos driblando e passando por elas. Uma das áreas da vida que mais abalam uma pessoa é o lado material. E quando o resultado do balanço geral de uma vida inteira é prejuízo, essa pessoa entra num desespero total. Por isso é necessário muita fé, muita coragem, muita confiança no Deus da vida que nos salvou, que nos deu a sua vida para que pudéssemos ter vida e vida em abundância. Por isso, caro amigo telespectador do nosso programa Toque de Fé, levante sempre a cabeça, dai graças ao Senhor, porque Ele é bom, eterna é a sua misericórdia. Para você, desejo um bom final de semana, de muita paz, de muita alegria e de muita esperança. Cristo ressuscitou, Ele está vivo no meio de nós. Bênção de Deus para você, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.